Se eu tomar as muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso. Carne e vinho nem provei. E eu não usei nenhuma fragrância perfumada, até se passarem as 3 semanas. 14º dia do jejum de Daniel. Seja bem-vindo. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar a presença do Espírito Santo. Ó Espírito Divino, Espírito de luz e verdade, reside em minha alma continuamente pela graça de Deus. Que a tua inspiração dissipe as trevas e nessa luz multipliquem-se as boas obras. Ó Espírito Divino, Espírito de amor e misericórdia, que derramas em meu coração o bálsamo da confiança. Tua graça confirma minha alma no bem, dando-lhe a força invencível da perseverança. Ó Espírito Divino, Espírito de paz e alegria, que fortificas meu coração sedento e derramas nele a fonte viva do amor divino, e o tornas intrépido para a luta. Ó Espírito Divino, dileto hóspede da minha alma, desejo da minha parte ser-te fiel, tanto nos dias de alegria como no suplício dos sofrimentos. Desejo sempre viver em tua presença, Espírito Divino. Ó Espírito Divino, que penetras todo o meu ser e me dás a conhecer tua vida divina, trina, e me iniciais em tua essência divina. Assim, unida contigo, viverei a vida eterna. Amém. Ao Senhor nosso Deus as misericórdias e o perdão, porque nós nos rebelamos contra ele. Recusamos ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Não seguimos as leis que ele nos oferecia pela boca de seus servos, os profetas. Todo o Israel transgrediu vossa lei e se desviou, a fim de não obedecer à vossa voz. Por isso, a maldição e a imprecação que figuram na lei de Moisés, o servo de Deus, caíram sobre nós, porque pecamos contra ele. Pôs em execução as ameaças proferidas contra nós e contra nossos governantes. Descarregou sobre nós tais calamidades como jamais sobre o céu aconteceu coisa semelhante àquela que fulminou Jerusalém. Foi de acordo com a lei de Moisés que nos sucederam essas desgraças, e nós nunca procuramos abrandar o Senhor nosso Deus, renunciando às nossas iniquidades e dando atenção à vossa verdade. O Senhor não se descuidou do castigo e o descarregou sobre nós, porque o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz, mas nós não escutamos a sua voz. Mas agora, Senhor, nosso Deus, que tiraste vosso povo do Egito por um desígnio de vosso poder, e do qual vós fizestes uma glória que perdura ainda hoje, nós pecamos, nós prevaricamos. Senhor, dignai-vos pela vossa misericórdia, afastar de vossa cidade santa, Jerusalém, vossa cólera e vossa exasperação, porque é devido às nossas iniquidades e aos pecados de nossos antepassados que Jerusalém e vosso povo são alvo dos insultos de todos os nossos vizinhos. Ouvi, pois, Senhor, a prece suplicante de vosso servo, por amor a vós mesmo. Senhor, fazei irradiar vossa face sobre nosso santuário deserto. Ó meu Deus, ficai atento para ouvir-nos, abri os olhos para ver nossa ruína e a cidade que ostenta o nome vindo de vós. Não é em nome dos nossos atos de justiça que depositamos a vossos pés nossas súplicas, mas
em nome de vossa grande misericórdia. Senhor, escutai. Senhor, perdoai. Senhor, ficai atento. Agi. Por vosso próprio amor, ó meu Deus, não demoreis, pois vosso nome foi dado à vossa cidade e a vosso povo. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrarão pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na passagem que nós vamos meditar no dia de hoje, Jesus faz um convite lindo para cada um de nós. Ele nos convida a sermos ovelhas e ele ser o nosso pastor. Você topa? A característica que Jesus apresenta como a característica da ovelha é a característica de poder ouvir e discernir a voz do pastor. Em meio a muitas vozes, a ovelha ela consegue identificar qual é a voz do seu pastor e assim segui-lo. Nós vivemos um tempo de muitos barulhos. Muitas vozes ressoam sobre as nossas realidades, os nossos ambientes, sobre o nosso coração. No dia de hoje, nós somos chamados a ouvir somente a voz do Senhor. Eu não sei qual voz tem guiado o seu coração, os seus sentimentos, qual voz tem sido a sua motivação, qual voz tem levado para a tua vida uma perspectiva daquilo que nós estamos vivendo. Mas eu convido, por meio de um convite que Jesus te fez, a que seja somente a voz dele, que a voz dele seja determinante nas nossas vidas, que nós possamos ser ovelhas que ouvem a voz de Jesus. E Jesus fala na intimidade, enquanto o mundo quer falar nos barulhos, e tantos barulhos que têm bombardeado o nosso coração e que têm levado muitas pessoas a uma situação de desespero, de medo, de descrença, de falta de esperança. O Senhor vem nos chamar à intimidade para que Ele fale ao nosso coração. E ouvindo a voz do pastor, nós seremos obedientes. Nós saberemos como viver este tempo. O Senhor tem falado neste tempo. O Senhor tem dado direções para a nossa vida neste tempo. Mas nós só vamos escutar se nós buscarmos a intimidade com Ele. Nós precisamos ouvi-lo. Nós não temos como viver este tempo de grande luta sem referencial, sem saber o que o nosso pastor está nos mostrando, sem que Ele se revele, sem que Ele revele a face dele para a nossa vida. Por isso, a importância de ser ovelha. Porque a ovelha não dá um passo sequer sem a voz do pastor. E nós precisamos ser pastoreados por Jesus. Eu preciso ser pastoreado por Jesus,
para que Ele reorganize os meus sentimentos, as minhas motivações, os meus pensamentos, as minhas opiniões. Quantas pessoas vivem este momento em extrema desordem, porque estão contaminadas com uma voz que só fala notícia ruim, uma voz que só fala futilidades. Mas há uma voz, é a voz do nosso pastor, é a palavra de Deus, é a voz que fala durante os nossos momentos da oração, é a voz que vai nos falar neste domingo, no momento que nós participarmos virtualmente da Santa Missa. É a voz que está falando com você agora, é a voz do nosso pastor. Ele fala conosco. Vamos ouvir a voz do pastor, para que não aconteça aquilo que Jesus nos disse no último versículo desta passagem, em que diz que o ladrão ele vem para roubar, para matar, para destruir, roubar a nossa fé, roubar a nossa esperança, destruir a nossa perspectiva do futuro, a nossa confiança em Deus, o nosso relacionamento com Deus. Vamos nos blindar de tudo isso. O pastor está aqui, diante da nossa vida, para que ele realmente seja a direção para os nossos dias, que são difíceis, mas que se tornam seguros quando são vividos na voz do pastor. Senhor Jesus, neste dia nós queremos te pedir que nos oriente, que o Senhor oriente o nosso coração, para que nós possamos te ouvir, para que seja abafado todas as vozes que muitas vezes nos deixam perdidos, que nos deixam enlouquecidos até, as vozes que nos confundem, e que nesse dia essa voz de Jesus possa entrar na sua casa, possa ressoar sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós queremos ser pessoas direcionadas pela voz do pastor, famílias que vivem sob a direção do pastor. Nós nos abrimos a isso nesse dia. Que o Senhor seja o nosso mestre, nos oriente, nos guie, nos conduza neste momento. O nosso coração se abre para que o Senhor venha nos pastorear. Nós queremos ser a sua ovelha. É isso que nós te pedimos hoje. Meu Senhor Jesus, eu quero ser a sua ovelha. Me leve para os seus caminhos. Virgem Maria, vós que recebestes de Jesus a missão de cuidar de nós como teus filhos, e que sois nossa advogada em meio aos perigos desta vida, socorrei-nos neste momento por meio desta humilde oração, vindo em socorro da humanidade que sofre com a infestação do coronavírus. Pedimos a sua intercessão, barrando as infestações pelo mundo, cuidando dos doentes, conscientizando e inspirando seus filhos à prevenção, para que possamos prosseguir a nossa caminhada neste tempo presente em um caminho que nos leva ao céu. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu espírito a compreender, e em que te humilhaste diante de teu Deus, tua oração foi ouvida, e é por isso que eu vim. Encerramos este dia do jejum de Daniel. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu